Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Dev2Cruz. Eu sou o Cruz e hoje a gente vai fazer um projeto de um stream de vídeo barra série barra animes, que vai funcionar mais ou menos ali parecido com uma Netflix, que eu apelidei carinhosamente de FlixCruz. Então eu não preciso nem pedir, que eu sei que você já deixou o seu like aí no vídeo, só vou te lembrar para não se esquecer de se inscrever também, tá? Para você não perder esse tipo de conteúdo. Toda semana eu trago esse tipo de vídeo aqui pro canal, então se inscreve e ativa o sininho para você não perder. Então bora sem mais enrolação, que a gente tem muita coisa para ver aí. Vamos para a tela. Inicialmente aqui eu tenho um projeto que eu já iniciei anteriormente, ele está bem cru, tá? Se vocês quiserem saber como eu inicio meus projetos de React Native, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui nesse tutorial. Mas aqui ele basicamente não tem muita coisa, tem algumas bibliotecas bem padrões aí que a gente vai utilizar para desenvolver o projeto. Então aqui a gente tem algumas pastas, alguns diretórios criados no meu SRC, e a gente vai começar a construir o nosso aplicativo, a nossa formatação ali, a nossa forma das nossas pastas e a estrutura de pastas do nosso aplicativo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui no Screens criar o Home, Settings, e o vídeo, tá? Então eu vou ter ali 3 telas principais na nossa aplicação de stream, que serão essas 3 telas aqui inicialmente. Agora dentro do Home, que vai ser a nossa tela principal de fato, que é onde vai ficar os títulos ali, a gente vai criar os filmes, as séries e os animes. Agora a gente vai criar dentro do SRC alguns arquivos aqui bem básicos ali para a gente estruturar melhor o nosso projeto. O primeiro deles é o navigations.tsx. A gente vai criar também o contexts.tsx e o index, que vai ser o arquivo de entrada propriamente dito ali do meu SRC. Bom, aqui na Screens a gente já criou toda a nossa estrutura ali de telas. Agora a gente vai criar em Routes, que em Routes basicamente ele vai acoplar todas as nossas navegações, tá? No meu aplicativo, aqui no nosso aplicativo, nosso projeto de hoje, a gente vai ter 2 tipos de navegações. Um stack e uma navegação ali no topo, ali que a pessoa vai poder navegar entre as séries, filmes e animes, tá? Então a gente vai criar essas 2 pastas aqui dentro de Routes. Uma vai ser stack e a outra eu vou chamar de stream. Bom, a nossa estrutura ali inicial, ela já está praticamente criada. Aqui a nossa estrutura de pastas. Agora a gente precisa instalar algumas bibliotecas bem importantes aí para a nossa navegação funcionar. A primeira delas é o React Navigation. Então aqui, seguindo passo a passo na própria documentação, a gente vai instalar ela. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu ajustar essa tela. Bom, instalei aqui o Navigation Native. Eu utilizo o Bear Workflow, então eu não preciso instalar isso aqui. Isso aqui eu preciso. Agora a gente precisa dar um npx pod install. A gente não precisa fazer esse passo aqui porque o Android ele já faz automaticamente, mas caso dê algum problema, quando vocês rodarem o emulador de Android, dá uma olhadinha nesse passo aqui, ver se está conforme esse quadradinho aqui lá nesse arquivo aqui que ele cita aqui na documentação. Agora aqui o nosso Navigation ele já está instalado. Deixa eu só dar um yarn OS. Na verdade não vou dar ainda não. Eu vou esperar. Eu vou vir aqui no Navigations e vou começar a criar a minha função. Navigations. E ele vai retornar justamente isso daqui. Vou importar. Como o React Navigation funciona?
a gente chama esse Navigation Container para ele acoplar toda a nossa aplicação, para ele fazer persistir os estados e as navegações no nosso aplicativo ali, para a gente conseguir navegar entre telas. Então normalmente a gente chama isso aqui no arquivo index ali do nosso projeto, no src index, que é o que eu fiz aqui. No caso aqui eu criei um próprio arquivo para o Navigations, porque pode ter mais de um, e aí eu incluo todos eles aqui. Mas inicialmente aqui vai ficar vazio mesmo, não vou fazer nada. Agora a gente vai instalar outros dois Navigations. Esse aqui é a biblioteca pai ali, digamos assim. A gente precisa instalar outras bibliotecas para conseguir fazer funcionar o tipo de navegação. No caso aqui, eu vou instalar a navegação por pilha que vai ter na nossa aplicação, que é essa navegação aqui. Ela é uma das mais comuns aí em mobile, você provavelmente já viu. Então a gente vai seguir o passo a passo aqui para instalar ela. Então inicialmente a gente instala o Navigation Stack. E a gente precisa instalar essa biblioteca aqui, ó. Ah não, já está aqui, né? Ok. Tá aqui. O Gestory Handler, para a nossa aplicação funcionar da forma correta e sem crashar. E agora a gente tem que importar o React Native Gestory Handler no nosso arquivo index, que ele fala aqui na documentação. Então a gente vai fazer isso. Index. E a gente importa ele aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse aqui a gente não precisa instalar por enquanto. E dá um npx pod install. Agora a gente vai copiar aqui nesse exemplo que está na documentação e vai copiar lá na nossa navegação. No caso aqui é na stack. Eu vou criar um arquivo index.tsx e vou copiar esse exemplo da documentação. Aqui eu vou exportar default function, vou chamar de stack só. Ah não, é porque o nome coincide, então deixa mais stack. E por enquanto isso aqui eu só vou comentar. Daqui a pouco a gente começa a criar a nossa navegação em si. E agora a gente vai para a última navegação que a gente vai utilizar, que é o Top Material Top Tabs, tá? Essa navegação aqui que a gente tem ali um ícone ou um título escrito e a gente consegue navegar entre elas. É uma navegação bem comum aí também, que a gente vê bastante em mobile. Então não deve ser novidade aí para ninguém esse tipo de navegação. Eu quero trazer um vídeo para vocês explicando bem direitinho ali passo a passo essa biblioteca React Navigation. Eu quero explicar cada navegação ali, vou ver se eu trago aí nas próximas semanas esse vídeo, esse tutorial aí para vocês. Vamos ver o que eu preciso mais instalar aqui. Tab Views. Falta Page View. Instalar essa daqui. E a gente dá um pod install novamente. Deixa eu ver se eu instalei a última ali. Deixa eu ver qual foi a última que eu instalei. PageView. Tá certo. Agora eu vou copiar também o exemplo aqui da documentação e vou colar dentro da pasta, dentro do arquivo index, dentro da pasta string. E aqui eu vou comentar da mesma forma que eu fiz o outro, para já a gente começar a fazer essas rotas. Export default my tabs, certo? Agora a gente vai começar a criar a nossa navegação em si. Antes eu vou iniciar o nosso simulador aqui em ArnOS. Bom, com o nosso simulador aqui iniciado, a gente pode começar a criar nossas telas. Então aqui dentro de Screens é a pasta que vai acoplar todas as nossas telas da nossa aplicação. A primeira tela de Screens, ela vai ser o Home, que vai ser uma outra navegação também, tá? Que vai ser essa My Tabs. Então eu vou importar uma navegação
dentro de outra navegação. A gente pode fazer isso, tá? Então eu vou mudar o nome aqui para MyStream, talvez. Acho que fica melhor, MyStream, né? A segunda tela de navegação vai ser a Home. Não, Home não, vai ser o Settings. Index.tsx. E eu vou exportar aqui default, uma função com o nome de Settings. E ela vai retornar, por enquanto eu não vou retornar nada demais. Aqui eu tenho um arquivo styles, que eu já criei todo o meu arquivo de estilização style components, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, aqui eu já deixei todas as propriedades setadas. Se você quiser saber um pouco melhor sobre essa biblioteca de estilização, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, que é um guia completo que eu fiz sobre essa biblioteca. Tá? Aqui para a gente poupar o nosso tempo, eu só vou escrever o código já com a estilização meio que pronta ali, tá? Então eu vou trazer o View Center, não está importando direto, deixa eu importar, View Center from style, só do style mesmo. E agora eu vou colocar um Text Center aqui, que é um outro componente que eu criei lá. Text Center. Não sei porque que não está importando direto. Enfim, Text Center. Deveria estar importando aqui direto. Vou chamar de Settings, tá? Só para a gente ver aqui na tela aparecendo alguma coisa. Eu vou chamar de Settings, essa segunda tela da nossa navegação. E faltou criar mais uma pasta aqui dentro de Screens, que é a Account, que é onde o usuário vai poder mudar alguns dados da conta dele. E vou chamar de Index também, index.tsx. Vou exportar default, normal, account, e vou retornar o View Center com o Text Center. Eu vou escrever um account aqui para a gente ver na nossa tela. Então vou fechar as settings, vou fechar tudo aqui, umas coisas. Vou fechar isso aqui por enquanto. Chamei o settings, agora eu vou chamar o account. Agora eu vou chamar esse MyStack dentro lá daquele nosso arquivo Navigations, tá? Agora ele começa a entrar em ação para a gente começar a gerenciar nossas navegações. Então eu vou importar ele aqui, MyStack. Opa. E vou importar o Navigations dentro de Context. Esse Context ainda ele não tem nada, mas ele é o arquivo que a gente vai centralizar todos os nossos contextos da nossa aplicação. Nessa aplicação aqui especificamente a gente vai ter um contexto de temas, tá? Que a gente vai colocar aqui e ele vai vai envolver toda a nossa aplicação. Então Contexts. E a gente vai retornar, por enquanto, só o Navigations. O contexto ele vai envolver todas as navegações, tá? Então, e as navegações vão envolver todo o meu aplicativo. Então, é uma coisa acoplada dentro da outra, tá? Componentização, a gente separa, divide as tarefas ali entre os arquivos. E a gente consegue extrair uma boa organização disso. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E no index, que é o nosso arquivo de entrada na pasta no diretório src, a gente vai
exportar default, uma função chamada app, que ela vai retornar o meu contexto. Tem aqui no app.tsx o status bar. Eu vou trazer ele lá para dentro desse nosso app aqui. Então eu vou criar um fragmento para contemplar eles e vou importar esse status bar aqui. Não, acho que é do Expo, né? Status bar, Expo status bar. Beleza. Agora, no nosso arquivo app.tsx, que está no nosso diretório root, aqui no nosso diretório principal da nossa aplicação, a gente vai importar esse app, esse index aqui dentro do src. Então vamos fazer isso. App. Deixa eu mudar o nome. Eu vou colocar app index maiúsculo, app index. Ok. Agora eu vou dar uma limpada aqui. Deu alguns erros ali, a gente já viu o que é que está dando um erro. Screens for the navigator. Eu vou define any screens. Deixa eu dar um reload aqui. Faltou a gente fazer a navegação aqui do string, né? A gente não colocou nenhuma aqui. Então vamos colocar. Então é dentro de home. A gente tem animes, filmes e séries. Então a gente vai criar essas telas aqui. Eu vou copiar do settings aqui porque só vai mudar o nome. Então aqui vai ser animes. E aqui eu preciso criar mais uma camada de importação. Tudo certo? Não? Styles. Tá. Enquanto eu vou ignorar esse erro aqui. Depois a gente vê o que dá. Filmes. Só estou mudando o nome das telas. Aqui é séries. E agora a gente vai chamar essas três telas lá na nossa navegação, nossa top navigation. Deixa eu fechar aqui algumas coisas que eu não estou usando. Fecha. Então aqui na nossa string. Meu Deus. A gente vai chamar o animes. A gente vai chamar o filmes. E a gente vai chamar as séries. E agora beleza, a gente já tem aqui uma navegação. Já começou a funcionar aqui a nossa navegação. O erro não era nada mesmo, era, sei lá, frescura. Bom, aqui a gente já tem uma estrutura aqui de aplicativo que está começando a fazer sentido aqui pra gente. Agora o próximo passo é a gente criar, estilizar isso aqui. Eu quero deixar o aplicativo dark, numa cor dark, mais escuras, fundo mais escuro e letras claras. Então a gente vai começar a fazer isso e a gente vai começar criando um componente header para esse stack navigation aqui. Nesse caso aqui eu vou criar um arquivo header.tsx e vou começar a criar o meu cabeçalho ali do meu stack navigation. Então header stack. Faltou um function aqui, né? Function.
Então ele vai retornar um view center, só vou colocar um text center para a gente começar a ver o que aparece ali. Eu vou colocar header. E agora tem uma propriedade dentro do nosso stack. Deixa eu fechar aqui as coisas. Eu vou deixar aberto aqui os styles, tá? Para a gente conseguir ver os nossos componentes. Tem uma propriedade aqui no Navigator que é o Screen Options, tá? Dentro do Screen Options a gente consegue passar o header, que ele volta um componente, ele renderiza um componente, tá? E a gente vai renderizar justamente esse componente aqui que a gente está criando. Ele já cria um componente automaticamente para a gente aqui, como a gente pode ver. O MyStream, ele cria um componente, uma tela com o título dela, que é o nome da própria tela aqui em name, né? Ele pega esse name aqui e renderiza ali. Esse header aqui, ele é automático, não foi eu que criei. Então a gente vai começar a personalizar esse nosso header. Então eu vou importar esse header stack aqui, meu header. E a gente já pode ver que ele começou a renderizar, ele mudou ali, não é mais o automático. Agora o que a gente precisa fazer é personalizar ele da forma que a gente precisa personalizar. Então vou começar passando algumas propriedades aqui, uma altura de 150 pixels, um flex direction como row, um padding, passar um padding no topo, 0 pixels, e um justify de space around, tá? Isso aqui eu estou conseguindo fazer aqui porque eu fiz esse componente dessa forma aqui, passando esse tipo de propriedade. Como eu disse no início do vídeo, isso aqui é Styled Components, tá? Se você não sabe aqui o que eu estou fazendo, não está entendendo, eu deixei o código aqui do GitHub aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, se você quiser só copia e cola. E se você quiser saber mais, como eu falei, dá uma olhadinha aí no vídeo no canal de Styled Components, tá? Aqui eu só estou codando para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí. Agora eu vou criar um botão aqui, eu vou tirar esse text, vou criar um button center, que ele vai receber o onPress, ele vai ser o navigation.navigate, e ele vai navegar, esse botão aqui, ele vai navegar para a conta, aquela tela account do usuário, tá? E como que a gente pega esse navigation aqui? É bem simples, tá? A gente passa ele aqui como uma propriedade e recebe ele aqui no navigation, recebe ele aqui do parâmetro do header. Então a gente pega ele e insere ele aqui dentro como uma propriedade. Vamos ver? Por enquanto não dá para ver nada, né? Agora eu vou pegar um ícone aqui para inserir aqui dentro, para estilizar um pouquinho mais a nossa aplicação. Deixa eu importar aqui. Pronto. Tá, agora começou a... Ó, eu vou clicar, a gente vai lá para a tela conta. Aqui assim a gente volta. A gente vai estilizar um pouquinho melhor isso daí. Vai dar para ver melhor, vai ficar com uma cara melhor de aplicação. Agora eu vou fazer uma graça aqui. Eu vou criar uma logo e vou animar ela. Não vou entrar muito a fundo na API de animação, porque senão fica muito tempo, a gente perde muito tempo e a gente não vai conseguir terminar a nossa aplicação. Então eu vou pegar uma imagem aqui que eu tenho e vou colocar lá dentro de assets, tá? Documentos, essa daqui, de assets. Então eu vou pegar ela de
pegar ela de assets. O nome dela é dev sem fundo.png. Beleza, ela já está renderizando aqui na nossa tela. Só está zoado, mas a gente ajeita ela. E agora eu vou passar um style. Vou mexer no widget e no height dela. Height 50 e o widget também. E aqui que vem a cereja do bolo. A gente vai fazer ela se mexer. Então a gente vai fazer ela rodar. E a gente vai fazer ela também escalar. Scale. Tá? E a gente vai criar essas duas referências aqui. Então vamos lá. Const rotate. Primeiro scale, né? Scale é igual useRef. É um hook do React. Deixa eu usar o new animated value. Esse é o scale, então vai ser 1. E ponto current. E a gente vai utilizar aqui também o rotate. Só que o rotate a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai usar o scale, que é aquele que a gente usou ali em cima, o atributo interpolate, abre o parâmetro e a gente vai colocar um input range. Já eu explico aqui o que eu estou fazendo da minha vida. E aqui 1.5 e aqui eu vou colocar um output range de menos 15, talvez. Depois a gente vê ali na prática como isso funciona, para ver se está bom os valores. Basicamente aqui o interpolate, quando o valor do scale for 1, ele retorna menos 15 graus. Quando for 1,5, a gente retorna 15 graus. Então a gente vai passar esses dois valores aqui. No caso aqui já está passando, né? Já pegou porque eu botei o mesmo nome. Então não preciso dar 2 pontos aqui e rotate, por exemplo, tá? Então você viu que eu vou fazer aqui de novo, rotate. Quando eu salvar, ele já tira e deixa só o rotate, porque o nome do valor é o mesmo do atributo. Então não preciso passar. Agora a gente vai criar a animação em si, tá? Então vai ser animation, vou chamar de animation. Eu vou chamar a API animated.loop. Animated, vou fazer uma sequência, .sequence. Ela recebe um array de animações também, animated.timing. E eu vou pegar o valor scale e vou mandar ele para o valor, o inicial dele é 1, eu vou mandar ele para 1.5. A duração disso vai ser 1 segundo. E eu preciso passar a propriedade useNativeDrive como true, tá? Então aqui eu criei uma das animações, tá? Agora eu vou criar a segunda animação. Vou copiar e colar isso aqui. E é o scale também. Agora ele é 1 inicialmente, vai para 1.5, depois ele volta para 1 de novo. Deixa eu ver se estou esquecendo algo. Creio que não. Então aqui a gente só dá um ponto start. E a gente vai chamar essa animação. Já começou ali a animar ali, ó. Como a gente pode ver, deixa eu dar um reload aqui. Não, na verdade, eu só vou tirar esse start aqui. Certo? Deixa eu dar um reload, ele deve parar a animação. Parou. Eu quero chamar essa animação na primeira renderização. Então eu chamo o useEffect. Chamo o animation, isso, e start o animation e passo um array vazio para ele animar na primeira animação. Então aqui já temos a nossa animação. Foi só uma cerejinha do bolo aí para a gente deixar mais legal a nossa aplicação, mais bonita. A gente vai criar por último aqui um componente. Deixa eu copiar esse componente aqui que eu só vou editar algumas coisas nele.
Agora a navegação dele vai ser para o Settings, que é uma outra tela que a gente criou dentro de Navigation. O ícone vai ser esse daqui. Tá. Beleza. Aí já temos um cabeçalho de respeito agora. Agora sim. Só que o que acontece? Esse cabeçalho de respeito, ele fica igual para todos, tá vendo? Não tem que ficar igual para todos. Cada tela tem que ter o seu cabeçalho diferente, correto? Nem tá voltando mais aqui. Aí voltou. Então a gente precisa passar essa condicional aqui. Então se root igual a home, que é a nossa tela inicial, a gente retorna isso daqui que a gente acabou de criar, tá? Mas eu não passei o root ainda, então eu vou passar ele aqui novamente como propriedade e a gente pega ele lá do outro lado como propriedade também. Só que ele tem uma diferençazinha. O root, ele é root.name, que a gente vai ter que passar, tá? Então criamos aqui. Aqui a gente pode ver que ele está na tela animes. Eita, ele está na tela animes e ele não tem cabeçalho ainda. Na verdade tem, mas está bem aqui em cima, né? Por quê? Porque a gente só renderiza isso aqui quando a gente está na tela root, na tela home. Então, como a gente não está na tela home, a gente tem que criar um outro cabeçalho. Então, quando o root for igual a settings, a gente vai retornar outra coisa. Deixa eu ver aqui. Faltou uma... Acho que eu vou ter uma chave a mais, né? Beleza. Então a gente vai retornar uma view center novamente. Vamos estilizar ela aqui um pouco, botar a altura dela igual, é padronizada para todos. Flex direction de row e um justify de space around. E aqui a gente vai retornar um texto e um botão. Botão center e um text center. E dentro desse text center a gente vai chamar de configurações. Configurações, tá? Esse botão aqui que a gente vai criar, ele basicamente vai retornar para a tela anterior, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o onPress dele, que vai ser o navigation.goBack, que é uma função que a gente tem dentro do navigation que ele simplesmente retorna para a tela anterior. E dentro desse botão a gente vai colocar um ícone aqui. Se vocês não sabem onde eu estou pegando esse ícone, é aqui no Expo Icons, tá? Aqui, ó. Aqui você clica, só importa aqui, a renderização do componente aqui e o import dele aqui, tá? É bem simples, só fazer e pegar aí o ícone que você quer. Beleza, nosso cabeçalho setting já foi. Agora falta o último, que é o account, né? Root account. Ele vai ser mais ou menos na mesma pegada do settings. Ele vai ter um texto e um botão voltar. Esse botão aqui eu vou até deixar igual. E aqui vai ser minha conta. Vocês vão ver aqui já mudando na nossa tela, porque a gente está nessa tela, né? Ou não? Não, na verdade é MyStream, né? Não é Home, né? Confundi os nomes aqui. Aqui é MyStream. Ok, agora sim. Então a gente clica no ícone aqui da minha conta, ele vai para minha conta. A gente volta, a gente clica no ícone configurações, ele vai para a tela de configurações. Fechou, já fizemos ali o que tínhamos que fazer no header. Agora a gente precisa estilizar um pouquinho mais aqui essa nossa Stack Navigation. Quero que essa tela aqui branca ou meio amarelada, sei lá, cardido, eu quero que ela seja da cor dessa tela aqui, ó,
esse verde escuro aqui que eu passei. Mas antes disso eu preciso criar o meu contexto para passar as cores e fazer elas persistirem ao longo da nossa aplicação. Então eu vou criar aqui um contexto theme, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu contexto em si. Então theme context, ele é igual ao create context do React, e eu vou passar aqui as cores, algumas cores que eu tenho aqui no style. Vou passar essas cores aqui, que são as cores da minha aplicação. Eu vou passar ela aqui no parâmetro do meu create context. Beleza, o meu contexto já está criado. Agora eu preciso criar o meu provedor de contexto. Então theme provider. Ele é uma função que ele vai retornar o meu contexto como componente, theme context, provider, passando o provider, e dentro dele a gente vai passar o value como o theme, que é essa constante que eu criei aqui em cima. E aqui dentro dele eu vou passar o children, que são todos os componentes que estão dentro dele, e eu recebo ele aqui como propriedade. Propriedade não, que eu nem preciso passar isso aqui, tá? Então eu só passo ele assim. Agora eu vou criar aqui por último um hook, que é para a gente utilizar essas cores. Então theme use, escrevi certo? Ele vai ser uma função que retorna o use context. E ele recebe o contexto que a gente criou aqui em cima como parâmetro dele. Beleza, agora o nosso contexto está criado. A gente pode começar a personalizar a nossa Stack Navigation. A gente tem uma opção aqui, que o nome dela é o Card Style, tá? Que ela recebe, que a gente consegue renderizar essa tela aqui que você está vendo como branca. Então, background color vai ser, a gente vai importar aquele tema lá, vamos chamar ele de colors, é igual a theme use, e a gente vai chamar a cor dark aqui, dark. E pronto, já temos a nossa stack toda personalizada aí do jeito dark, tá? Como vocês puderam ver, aqui continua a mesma cor. Por quê? Porque isso aqui é uma outra navegação. Isso aqui não é Stack Navigation, não é a mesma navegação dessa daqui. Lembra que a gente fez aqui uma outra navegação, que é a Stream? Então, aqui dentro da Stream que a gente começa a modificar essa navegação aqui, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Nessa minha navegação eu não vou mudar tanta coisa, não vou fazer, por exemplo, um header igual eu fiz na outra. Eu vou passar o Screen Options, tab bar, o que não está vindo aqui no autocomplete? Style, tab bar label style. Com essa propriedade a gente consegue alterar o CSS aqui dos títulos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o background color. A gente vai colocar dark também, mas antes a gente precisa chamar o colors, né? O tema que é o contexto que a gente criou. Então theme using, e aqui vai ser colors.dark. Beleza, já tá dark. O color, ele vai ser o colors.verylight, eu acho. Verylight. Daqui a pouco já vai começar a ficar melhor essa estilização. Por enquanto tá meio zoado aqui, né? Mas já vai ficar melhor, confia. Agora a gente vai chamar o content, tab bar content, container, não, esse não. Esse aqui a gente vai alterar também o background dele. Então, colors.dark. E aí, beleza. Já começou a ficar com a cara legal. Uma coisa que eu particularmente não curto muito de deixar é isso aqui, ó, tá vendo? O usuário ele pode navegar assim, clicando aqui. Ele pode navegar assim também, arrastando. Então pode acontecer do usuário sem querer esbarrar e navegar para uma tela que ele não quer.
E a gente consegue não deixar o usuário fazer isso. A gente coloca o sweep enabled como false. Então agora, ó, ele não consegue mais navegar daquela forma, só clicando aqui nos títulos, certo? Faltou um font weight aqui, né? Font weight como bold. Para deixar, para deixar aqui um pouco mais negrito, né? Ficar legal. Esse background aqui eu não preciso, não vai acontecer nada se eu tirar ele, então eu tirei. Outra coisa também, vocês provavelmente não vão conseguir ver, mas quando eu altero entre telas, tem um delayzinho, carrega algo, né? O usuário vê coisas que talvez a gente não queira que ele veja, uma tela sendo construída. Então a gente pode criar um componente para ele ver outra coisa quando a tela estiver sendo concluída. Então a gente vai fazer isso aqui agora. A gente precisa colocar o lazy como true. E a gente vai criar um componente lazy placeholder. E a gente vai criar esse componente aqui, no mesmo nível de pasta. Então lazy placeholder.tsx. Então aqui a gente vai exportar default, uma função, vou chamar de lazy placeholder, então L maiúsculo, ele vai retornar inicialmente uma view center, a altura dessa view center vai ser 100%. Opa, é sem querer. E a gente vai retornar uma image. E a gente vai pegar aquela image lá que a gente colocou, que é a logo aqui do canal. A gente vai retornar ela quando a página estiver sendo construída. Então, assets /dev sem fundo.png. A gente vai estilizar aqui um pouco. Deixa eu deixar ela sem estilo, vamos ver como é que fica isso. Então o lazy placeholder aqui vai ser uma função que vai retornar um componente, que é o placeholder que eu acabei de fazer. Na verdade eu não chamei ela aqui, né? Por isso que ela não estava aparecendo. Vamos ver agora? Aqui, ó, tá vendo? Rapidinho ela vai e renderiza isso aqui, que é para o usuário não ficar vendo uma tela sem estar construída ainda. Agora, como vocês podem ver aqui, tá animes, filmes e séries. Eu meio que botei em inglês aqui. Então, na verdade, só o animes, né? Só o filmes, na verdade. Animes, séries, só o filmes aqui. Eu vou passar o option, eu vou mudar o título. Botar mais uma chave. O title vai ser filmes. Aqui, beleza, mudou filmes agora. Agora tá certo, escrito em português. Agora o que está faltando para a gente de fato é criar as telas aqui onde vai ficar os filmes, os animes e as séries. Então vamos embora fazer isso agora. Aqui na nossa tela animes eu vou começar criando 3 estados. Primeiro vai ser animes e os 7 animes, que vai ser um use state. E eu vou criar um tipo para esse animes. Esse estado aqui, quando a gente renderizar a nossa tela, a gente vai dar um fetch numa fake API e vai trazer alguns títulos para a gente e vai renderizar na tela. E a gente vai fazer isso de valores que se repetem. Por exemplo, aqui no meu caso eu vou utilizar 4 em 4 valores, então eu vou puxar de 4 em 4 títulos. E esse estado aqui ele vai ficar responsável por guardar essas informações dos títulos, a imagem, título, descrição e por aí vai. Então eu vou criar um tipo aqui no meu arquivo types.ts que vai ser export interface titles type, tá? E nesse tipo ele obrigatoriamente precisa retornar. Obrigatório não, ele pode não retornar também, mas é uma image
string, vai ser um title string também e vai ser uma description string também, certo? Agora eu vou tipar esse meu estado como esse meu tipo que eu acabei de criar e ele vai ser um array. Inicialmente ele vai ser um array vazio, posso botar como um array vazio, ok? E vou criar um outro estado aqui que vai ser um index, que ele vai definir de quanto em quantas buscas eu faço. Vou colocar index e set index. E eu vou tirar a tipagem dele. E no meu caso aqui, como eu disse, vai ser de 4 em 4. E agora, por último, eu vou criar um loading aqui para melhorar a experiência do usuário ali, para ele não ficar vendo uma tela estranha na frente dele quando estiver sendo construída. Inicialmente vai ser false. Ok, meus 3 estados aqui que eu preciso criar, eu já criei. Agora eu preciso criar uma função que vai buscar esses títulos, tá? Então eu vou colocar aqui a função get titles. Ela vai ser uma função assíncrona. Inicialmente eu vou colocar já o setLoading como true, para já renderizar ali um loading na tela do usuário. E eu vou fazer uma um fake fetch API ali, tá? Então eu vou const array, vai ser um array que vai retornar. Ele vai ser igual ao new promise. Ele vai receber o resolve como parâmetro, não vai ter reject. E ele vai dar um set timeout, ou seja, ele vai esperar um tempo para executar uma função. E a função que ele vai executar, deixa eu botar aqui 1 segundo, ele vai demorar 1 segundo para executar. Ele vai dar um resolve, ele vai retornar uma lista, no meu caso aqui, anime list. E eu vou fazer uma gambiarra aqui com os arrays para ele retornar um index específico que eu quero. E para ele adicionar esse index, esse array ao meu estado animes ali. Então anime list, isso aqui vai ser um array. Eu vou botar um slice, ele vai pegar do index 0 ao index que eu setei aqui em cima, tá? Esse anime list aqui, essa lista de animes, eu tenho uma lista pronta aqui de animes, eu só vou copiar e vou colar. Caso você queira seguir o passo a passo aqui, dá uma olhada aí do link no GitHub, é só pegar lá que tem lá, tá? Então eu vou botar aqui a minha anime list e o tipo dela é titles type. Depois de eu dar essa falsa fetch API, eu preciso fazer algumas coisinhas, mas não acabou. Então a primeira coisa que eu vou fazer é somar o index. Para quê? Para ele buscar sempre de 4 em 4. Então vai ser o index mais 4. Tá? A segunda coisa é setar os animes, né? Set animes. Então eu vou dar um await array. Tá, deixa eu tipar isso aqui como promise titles type array. Tava acusando um erro aqui no tipo, né, do animes com array. E beleza, já tipei aqui, deu tudo certo. E por último, o nosso setLoading como falso, certo? Então aqui a gente já tem a nossa função que vai buscar os nossos títulos. No meu caso aqui não é uma API, é mocado, esses valores estão mocados, mas se fosse ali na vida real seria uma API. Agora a gente vai começar a criar a tela propriamente dita. Então aqui eu já tenho o View Center, eu vou começar a estilizar ele. Então padding, eu vou dar um padding embaixo. 0 pixels, 0 pixels, 40 pixels, 0 pixels. Para quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, o padding, o primeiro valor é em cima, o segundo na direita, embaixo, esquerda. Então é o horário ali, são os valores horários ali do nosso item.
o width dele de 100% e o height também. Aqui eu vou tirar esse text e vou criar o scroll center, que é um outro componente que eu criei lá no meu style de components, tá? Então ele vai ter um width de 100%, ele vai ter um padding em cima e embaixo de 10 pixels e dos lados 0 pixels. Quando eu coloco 4 é horário da forma que eu falei. Quando eu coloco 2 é em cima e embaixo e dos lados, tá? E quando eu coloco 1 é em todos os cantos. Agora eu preciso criar um componente que ele vai renderizar todos os meus títulos. Eu poderia fazer aqui, só que ele é um componente que ele vai ser utilizado em todas as telas, tanto na minha animes, quanto filmes, quanto séries. Então, não tem porquê eu criar em cada uma delas. Eu posso criar aqui dentro de Home o próprio componente. Então, vou criar aqui o Section. Acho que Section tá bom o nome. Então, eu vou criar uma Section aqui. Então, aqui eu vou começar exportando default, né? Function section return. Inicialmente eu já vou colocar para ele retornar um button center. Por que um botão? Porque todo o nosso componente ele vai ser clicável. Então se a pessoa clica na imagem, ela vai para a tela lá que vai começar o vídeo. Se ela clica no título, mesma coisa. Na descrição, a mesma coisa. Então tudo é um botão. Eu vou receber aqui nesse componente como parâmetro uma list, que vai ser a lista dos nossos títulos. Então list, o tipo dela é o title type e vai ser um array. Vai ser um array de titles type. Eu vou precisar fazer um map para gerar um item diferente para cada item do array. Eu poderia fazer esse map em cada tela, mas eu poderia fazer aqui também, eu pouparia código. Eu sempre gosto de poupar código. Então eu vou fazer aqui. Então const item, vou chamar de item. Ele vai ser o list.map. Não, vou chamar aqui de thelist e aqui de item. Então item, ele vai retornar justamente isso aqui. Isso aqui, ó. Então key vai ser o item.title, porque não existe títulos diferentes. Se fosse na vida real aqui seria um ID, tá? Seria o mais ideal aqui para esse tipo de propriedade key. Mas aqui o title vai funcionar bem pra gente. O flex direction vai ser row justify vai ser flex start, padding vai ser 10 pixels para tudo quanto é canto e o margem vai ser 10 pixels também, tá? Agora aqui dentro, aqui dentro a gente vai trazer uma image que o source dela vai ser uma URI, vai ser o item.image. Eu vou criar uma view center aqui dentro do nosso botão para ele quebrar os dois textos em coluna, porque como eu setei aqui como row, ele vai deixar tudo em forma de uma flecha, né? A gente bota um view center, ele quebra aquilo ali, vai ser tudo, vai ser a imagem do lado, o view center do outro lado. Então vai ficar um título, a descrição embaixo do título. E aqui dentro do meu view center eu chamo dois textos, text center. Do primeiro vai ser o item.title. E aqui eu vou dar uma formataçãozinha nesse texto. Ele vai ser bold, vai ser o font size dele, vai ser 26 pixels. E o text align vai ser left, ele vai alinhar à esquerda. Vou copiar isso aqui. Aqui vai ser o description. O font size dele vai ser 16 pixels. Ele não vai ser bold. E o margem dele vai ser 10 pixels. E dentro dessa view aqui, eu vou cravar a width dela como 80% do meu container.
certo? Aqui ficou faltando o onPress do meu componente. Por enquanto eu vou deixar sem nada mesmo, tá? Então aqui a gente vai retornar essa lista dentro de um fragmento. Então the list, então a gente retorna dentro de um fragmento, porque senão vai dar erro, senão ele está retornando um array de fragmentos e ele não permite. Então a gente retorna dentro de um fragmento que ele retorna um componente JSX só e não acusa erro, tá? Então lá a nossa seção aqui já está pronta. Lá dentro do nosso animes a gente vai chamar ela agora. Então chamando ela aqui, section, e ela precisa de uma propriedade list, que é o anime list. Não, na verdade não é o anime list, é o nosso estado, é o animes, certo? Porque aquilo ali é como se tivesse vindo da API, a gente não tem acesso a isso aqui teoricamente. Ok? Por que ainda não apareceu nada? Porque a gente não chamou o getTitles. Então vamos chamar um useEffect. getTitles, chamar na primeira renderização. Deixa eu ver, tá acusando algum errozinho aqui. Acho que voltou aqui. Acho que tá reclamando disso. Beleza. Aqui agora a gente já tem a nossa tela ali com cara de uma string, né? Mas a gente clica aqui, ainda não acontece nada. Eu não fiz ainda a tela ali de vídeo em si, que a gente vai renderizar. Mas também a gente não consegue fazer renderizar mais, né? A gente precisa criar isso aqui. Aqui no caso eu coloquei, são 10 títulos que eu criei aqui. Então a gente precisa de um botãozinho aqui, ver mais ou algo do tipo, para carregar mais itens. Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou fazer aqui uma condicional com loading, porque se loading, deixa eu ver errado, loading. Se loading for verdadeiro, eu preciso retornar um activity indicator. Eu só vou botar o size dele como large, tá? E se for falso, a gente retorna um botão center. E eu vou retornar um ícone aqui dentro desse botão. Deixa eu ver se importa direto, não. Deixa eu importar aqui. A gente precisa chamar o nosso tema de cor aqui. Então vamos chamar ele já, colors igual aquele theme use, contexto que a gente fez. E a gente crava a cor aqui como very light para ele destacar melhor aqui nesse fundo escuro. E agora quando a gente clica nesse botão, a gente tem que chamar aquela função, o getTitles, tá? Então getTitles a gente chama aqui. Vamos ver como isso fica. Deixa eu ver aqui o que está dando. Nada. Ok, tenho 4 títulos aqui. Agora eu clico aqui, vamos ver. Tenho mais 4 títulos. Beleza, tá carregando, tá funcionando direitinho. A gente pode otimizar isso aqui um pouquinho melhor. Vocês viram que quando eu cliquei a tela nem mexeu, né? Então talvez a pessoa não entenda que carregou. Então a gente, quando clicar e carregar novos títulos, a gente pode rolar lá para baixo. Para a gente fazer isso, a gente consegue fazer com uma referência. Então eu vou criar aqui o scrollRef, que é um useRef, e o tipo dele vai ser o scrollView, certo? E eu vou cravar essa referência aqui no scroll center. Deixa eu cravar aqui desse lado. Ref igual scrollRef, certo? Cravamos aqui a referência, mas não é só isso.
ele tem uma função que a gente pode passar. Deixa eu trazer para esse lado de cá. Tem uma função no Scroll View que é o onContentSize, que quando o tamanho dele muda, a gente pode fazer alguma coisa. E esse alguma coisa que a gente vai fazer é mover para o centro. Então a gente vai chamar o scrollRef current.scroll_to_end, tá? Então a gente chama essa função. Vamos ver o que acontece. Deixa eu dar um restart aqui, a gente vê desde o início. Então temos 4 títulos aqui. Eu vou carregar mais, ele carrega mais 4 e rola para o centro. Vou carregar mais, ele carrega mais 2, porque eu só tenho 10, tá? Por isso que eu só criei aqui 10, por isso que ele só carregou mais 2. Então está funcionando direitinho da forma que a gente queria que funcionasse. Agora eu simplesmente vou só dar um Ctrl C, Ctrl V para as outras telas, tá? E só vou mudar aqui o... Deixa eu tirar esse aqui que eu não estou usando. Só vou mudar esse meu anime list, tá? Que é o mocado. Eu vou colocar o de filme e de série. Deixa eu trazer ele para fora aqui. Deixa eu recarregar para ver se está tudo certo. Tudo certo. Ok. Clicando, ele carrega. Beleza. Agora eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou em filmes, Ctrl A, Ctrl C e só vou alterar o nome das coisas. Por quê? Porque funciona igualzinho, tudo igualzinho. Aqui eu só vou pegar a minha lista de filmes, ao invés de ser a lista de anime, vai ser a lista de filmes. Vamos ver se está tudo certo. Na minha tela filmes, Ilha do Medo, Mistério das Duas Irmãs. Inclusive é só filmaço aqui, pode assistir sem medo que só tem filmaço aqui. Essa lista aqui eu que fiz. Beleza, tá tudo certinho. Agora Ctrl C, Ctrl V nas séries e mudando só os títulos. E vamos ver se está funcionando. Séries, está funcionando, tudo certo. Agora eu vou criar a nossa tela vídeo, mas para fazer ela, a gente precisa instalar uma biblioteca que é o React Native Video, acho que é esse o nome. React Native Video. Beleza, a gente precisa instalar essa biblioteca aqui. Então, deixa eu encerrar meu projeto aqui. Acho que eu não precisaria encerrar. Acho que não tem pod install aqui. iOS instalei, tem pod install sim. Então a gente tem que precisar dar um pod install. Um pod install. Sempre que a gente dá um pod install, a gente tem que reiniciar o projeto. Então, caso alguma vez aí tenha dado erro aí do nada, você não estava conseguindo achar onde reiniciando aí, é porque talvez você tenha dado um pod install e não reiniciou o projeto, tá? Então sempre dá um pod install, reinicia. E aqui o usage dele, eu vou copiar aqui. Vamos lá, copiei e eu vou criar aqui dentro de vídeo. Vou criar um index.tsx que eu vou exportar default, vou chamar de player para não dar conflito com o nome vídeo, tá? Então, function, aqui é o return, não, acho que aqui já, deixa eu ver, dá um Ctrl, tá. Ctrl Z, return, e vou retornar aqui dentro. Isso aqui eu jogo lá para cima. Deixa eu apagar esses comentários.
Deixa eu importar o Style Sheet. E eu vou pegar um vídeo aqui que eu tenho e vou inserir aqui dentro de Assets para ele rodar esse vídeo quando a gente clicar lá no título, tá? Então vou pegar o vídeo, vou colocar aqui dentro de Assets. Vídeo da Ranzinha. E vou chamar ele aqui no URI. Na verdade não require. Vai ter que ser mais uma chave, require. E vou chamar ele assets, chamei de ra.mp4, eu acho que é isso. O style eu vou deixar, vou tirar esses dois aqui, esses dois atributos, duas propriedades. Eu vou chamar só o controls, que é o controle ali de volume, esse tipo de coisa. Aqui pode ser uma const, né? No exemplo ele importou como var, por isso que estava acusando erro ali. Aqui eu preciso, precisa adicionar um types aqui, tá? Então já vou adicionar em modo desenvolvimento o types para minha biblioteca de vídeo, senão ele ia acusar erro. Aqui ó, tá acusando aqui, já vai sair isso aqui. Beleza, saiu. Agora eu vou chamar o meu emulador novamente. Bom, com o nosso simulador rodando aqui, agora a gente vai simplesmente setar o navigation lá do botão aqui, desse botão aqui. Então em sections, cadê? Section. No onPress a gente vai chamar o hook não, o contexto. A gente vai chamar o navigation com o use context do React com navigation context aqui. E a gente vai chamar aqui o navigation.navigate para o player, mas a gente ainda não criou esse player, tá? A gente vai criar já. Agora aqui na nossa routes stack a gente vai criar o player e a gente vai importar esse stack lá do player, certo? Vamos ver o que acontece? Então a gente clica e não acontece nada. E quando a gente quer navegar em navegações que estão alinhadas ali, uma dentro da outra, a gente tem que passar a tela para onde a gente quer ir, que no caso aqui é o player, e da screen da onde a gente está vindo, que no meu caso aqui é my stream, certo? Então quando a gente clica, a gente vai para a tela do vídeo, tá? Então a gente precisa fazer um cabeçalho aqui, um header, para a gente conseguir voltar, né? Então lá no nosso header a gente pode dar mais um if aqui, ó. Se for player, então a gente retorna só um botão de voltar. Vamos ver como é que isso fica. Beleza, a gente consegue deixar em full screen, tem os controles, pausar, tem tudo aqui, a gente volta e consegue retornar. Então, basicamente a parte mais sinistra da nossa aplicação já foi, que é essa parte aqui dos títulos, né? Agora a gente pode fazer a tela de conta e a tela de configurações, mas eu deixo essa etapa aí para vocês. Então tentem desenvolver aí as telas de minha conta e as telas de configurações, que esse vídeo aqui já passou de 1 hora. E a parte mais importante aí, a cereja do bolo, já foi, né? Que é a nossa aplicação em si de stream. E aí, curtiu o FlixCruz? Muito top, né? Muito legal a stream que a gente fez. Então não se esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e quer sempre receber. Toda semana eu trago aqui projetos como esse, trago conteúdos tanto de web, mobile e back-end. Então, para você ficar ligado, ative esse sininho aí para não perder nada. E é isso, espero que eu tenha agregado aí para vocês de alguma forma, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo. Valeu!